Boa noite a todos. A paz de Jesus esteja em nossos lares e em nossos corações. Antes de nós começarmos o nosso estudo dessa noite, vou pedir aos nossos irmãos do YouTube, por gentileza, que curta o nosso estudo de hoje. Se possível, compartilhe, que é importante a gente divulgar cada vez mais a nossa doutrina espírita. E também aproveitando para divulgar um pouco mais ainda a nossa Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, 24 horas no ar, ligado com estudos recorrentes para quem precisa de um momento de aprendizado, de conforto. A nossa rádio está 24 horas, graças a contribuições de muitos irmãos. Então, vamos lá conectar, vamos ligar o nosso radinho de pilha, como dizem os nossos irmãos, para que a gente possa aumentar cada vez mais a nossa doutrina. E vamos começar a noite com a música do nosso mentor, Padre Germano. Por favor, Cláudio. A bênção do Senhor, Pai de amor, olhai por nós temos o carinho do amor, Espírito simples, mas Obrigado, Cláudio. Hoje a leitura inicial é do livro Ceifa de Luz, do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E é o 28 que nos diz, estado mental. E vos renoveis no espírito de vosso sentido. É Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 23. A carga de condições menos felizes que trazemos de vidas passadas pode, comumente, acarretar-nos difíceis provações e privações, de caráter negativo quando de nossa permanência na Terra. Provavelmente, não teremos a equipe familiar tão unida como desejaríamos e nem contamos ainda com os ideais de elevação em todos os seres queridos, segundo as nossas aspirações. A atividade profissional, com muita frequência, não é aquela que mais se nos harmoniza com o modo de ser, porquanto, em muitos lances da experiência, somos forçados à execução de tarefas menos agradáveis para a regeneração de nossos impulsos inferiores. A situação social, bastas vezes, não é a que sonhamos, de vez que múltiplas circunstâncias nos impelem a realizar cursos de paciência e de humildade no anonimato educativo. Obstáculos de ordem econômica, em muitos casos, se erigem como sendo cárceres contra tempos incessantes, nos quais devemos praticar o respeito aos bens da vida, aprendendo a usá-los sem abuso e sem desperdício. Às vezes,
Não possuímos no mundo nem mesmo um corpo físico que não corresponda à estrutura psicológica, a fim de que saibamos trabalhar com vistas aos nossos próprios interesses para a vida superior. Indiscutivelmente, nem sempre conseguimos eleger as ocorrências que nos favoreçam os melhores desejos, mas podemos, em qualquer posição, escolher o estado mental justo para aceitá-las, com a possibilidade de convertê-las em trilhas de acesso ao infinito bem. E depois de aceitá-las construtivamente, verificamos que a bondade de Deus nos concede a bênção do trabalho, no qual ser-nos-á possível ajudar-nos para que o céu nos ajude, abreviando qualquer período de prova, renovando o campo íntimo, sublimando a existência e acendendo a luz inapagável do Espírito, em nosso próprio destino, para a edificação de um mundo, de um futuro melhor. Neste momento, possamos nos refletir, nos concentrar para o íntimo do nosso coração e elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, a nossa Maria Santíssima, Mãe de Jesus, quando encarnada nesta terra, e nossa Mãe, que nos ampara, nos protege, juntamente com a espiritualidade da casa, ao nosso querido Germano, que no controle dessa instituição e no amparo de todos nós, juntamente com a égide dos nossos amigos benfeitores, para que possamos sintonizar com o mais alto dos céus, o mais alto do divino, para que nós possamos ser atendidos nesta noite, tenhamos dentro do nosso coração mais um dia, uma noite, um dia de estudo, de aprendizado, e que com a união dos nossos bons pensamentos, das boas vibrações, podemos guardar a centelha divina do amor para que possamos ser cada vez mais um degrau a cada dia, um passo de cada vez na paciência do Cristo que nos ama e nos espera, e que possamos estar atentos a toda oportunidade de melhoria, de amor ao próximo. Diante de qualquer dificuldade, lembramos do nome de Jesus. Pedimos então a ajuda dos nossos mentores para mais uma noite de estudo e que possa intuir a nossa irmã Sandra Mara, compartilhando conosco mais uma noite de estudos. Assim seja, graças a Deus. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É uma grande satisfação, um prazer imenso estar aqui de novo com vocês, para falar dessa doutrina maravilhosa que enche a nossa encarnação de possibilidades renovadas para que a gente possa realmente crescer em entendimento e amor. O nosso tema de hoje é a lei de amor, instrução dos espíritos, inserido no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O tema é um tema além das minhas condições, porque quando a gente agenda a palestra, a maioria das vezes eles nos ligam, reservam, e depois passa bastante tempo, eles mandam o tema. Então eu tenho que fazer uma palestra também sábado agora, e eles escolheram o amor maternal, em homenagem ao Dia das Mães. E aqui nós escolhemos, para já ficar dentro do tema, a lei de amor, para que a gente possa fazer um apanhado desse sentimento maravilhoso que o Evangelho resume assim. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Aqui a gente já dá uma parada para poder tentar entender por que ele fala que os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Olha, nós aprendemos na doutrina espírita que nós ainda estamos no início da nossa caminhada evolutiva.
Estamos ainda no mundo de expiações e provas. Então, logicamente, estamos no início da nossa evolução espiritual. E a criatura, a criação de Deus, ela passa por várias fases, né? Fase mineral, a fase vegetal, a fase mineral, a fase vegetal, a fase animal e a fase hominal. Então, nós já estamos na fase hominal, mas nosso princípio inteligente já passou por todos esses reinos. Então, logicamente que nós trazemos ainda em nós resquício de todo esse trajeto, principalmente da fase animal, que existe aí um abismo entre o reino animal e o reino hominal, mas nós trazemos em nós esse instinto. Por quê? Porque quando não há raciocínio, quando não há inteligência, Deus, né, nos dá os recursos para que a gente possa sobreviver. Basta ver o reino animal. A gente precisa do instinto de preservação para preservar a nossa existência, que é importantíssima, porque é a nossa oportunidade de estarmos aqui no planeta e de crescer e de evoluir. Então, o instinto é realmente, como ele coloca ali mais atrás, ele diz que os instintos são a germinação e os embriões do sentimento trazem consigo o progresso. Então, o instinto é a semente, que um dia vai se tornar árvore. Então, nós temos ainda muito esse instinto. À medida que a gente reencarna, que a gente vivencia o progresso, esse sentimento instintivo de proteção, ele vai se racionalizando, ele vai se elevando, ele vai construindo e conquistando os sentimentos. E aí o Evangelho continua dizendo assim: em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então a gente está nessa fase evolutiva. Hoje nós estamos nas sensações, porque nós somos mais instruídos, mas ainda absolutamente corrompidos. Então nós estamos na fase das sensações. Mas já temos vários contextos que nos ajudam nessa transformação de sensação, amadurecimento para o sentimento. E como ele coloca assim, aqui o amor é a raiz de tudo, é a solução da nossa evolução, porque através do amor nós vamos conseguir entendimento, sensibilidade para poder crescer, entender e amar as pessoas. Então, naturalmente, que no nosso próprio mundo, a gente vê uma diversidade imensa de sentimentos, imenso. Né? E a doutrina coloca para a gente que o sentimento mais apurado que nós conhecemos no nosso planeta é o amor de mãe. É o amor que renuncia, que se sacrifica, que dá a vida pelo filho. Aí a gente pensa na maternidade do animal. A gente vê, eu adoro ver aqueles programas, né, do mundo animal, e a gente vê lá a maternidade, que também ampara e protege os seus filhotes. Só que esse instinto que é intrínseco neles, o que acontece? Eles cuidam da cria enquanto a cria precisa de proteção. Quando a cria não precisa mais de proteção,
elas abandonam. Abandonam porque isso é ciclo. Ela vai ter novas crias, ela vai proteger de novo e ela vai abandonar de novo. Mas no homem é diferente. Nós temos os nossos filhos e também por instinto a gente protege. E o primeiro sacrifício que a gente faz, um sacrifício com amor, é dar o nosso corpo para fazer a gestação desse novo espírito que vai chegar. Então, quando diz que a maternidade é esse sentimento sublime que a gente conhece na Terra, é exatamente começando por aí. Independente da gente acreditar na reencarnação, nós estamos criando o primeiro elo, o primeiro vínculo através da gestação. E à medida que esse bebê desenvolve, o que acontece? O amor aumenta. Eu vi um vídeo, a gente sabe que a gente está vivendo agora num mundo violento, então a moça parou no posto de gasolina para abastecer, e quando ela está lá abastecendo, ela saiu do carro, o bandido vem, entra no carro, na porta do motorista, arranca com o carro e sai. Só que ele tinha que fazer uma curva e logo ali tinha um cruzamento. Então, quando ela vê ele roubando o carro, ela sai feito uma leoa, pula no para-brisa e fica ali desesperada. E ele, tentando movimentar o carro para jogar ela no chão, ele foi obrigado a parar por causa do trânsito. Nisso que ele parou, ele viu que já estava chegando gente em volta para socorrer, ele sai de dentro do carro e foge. E ela abre a porta de trás, tira o bebê dela. Quando ela tira o bebê, ela senta com ele no chão, ali ela desarma, ali ela começa a chorar. Mas na hora do instinto da preservação, não tem choro não. Ela vai à luta, ela vai fazer de tudo, ela vai dar a vida para salvar aquele filho dela. Então a gente vê que o instinto é um sentimento ainda materializado, mas que ele é ativo, que ele não faz só você se preservar, mas preservar quem você ama. Então esse sentimento maior não é só da mãe não, tá? A gente está falando da maternidade, porque a gente está aqui próximo ao Dia das Mães, mas é do pai também, é daqueles que amam. É daqueles que amam, são dos avós, são dos tios, são dos amigos, é daqueles que amam. Porque, na realidade, esse sentimento de mãe, a doutrina diz pra gente que ele é muito amadurecido nos espíritos, porque a gente vê que precisa de um preparo, porque é uma renúncia muito grande. E exatamente por isso, não que as mulheres sejam especiais nesse sentido de privilegiados. Não, porque a gente, com a reencarnação, a gente troca de posições. Hoje a gente é mulher, a gente amanhã é homem, hoje a gente é filha, amanhã é esposa. Então nós vamos vivenciando todas as experiências para quê? Para poder amar de todas as formas. Hoje como mãe, eu hoje como avó, eu hoje como tia, eu hoje como esposa, amo a minha família. Amanhã nós vamos trocar essas posições. Então nós vamos vivenciar cada posição e aprender o que ela nos oferece para amadurecer esse instinto, transformando ele em sentimento, que é o ponto máximo do espírito. Porque a partir do momento que as nossas sensações hoje forem transformadas em sentimento, a gente não vai voar no carro só para salvar o filho. A gente vai fazer isso por qualquer um. Porque esse sentimento maior, ele é desapegado.
Nesse capítulo é interessante amar o próximo como a si mesmo. A próxima instrução dos espíritos é o egoísmo. Como, para que falar no egoísmo num capítulo que nós estamos trabalhando o amor? Porque é exatamente o egoísmo que é o obstáculo do amor. Que é justamente o egoísmo que não nos possibilita amar a todos como amamos os nossos familiares. Por quê? Porque a seita de família, de casta, de nacionalidade, de tudo, fecha a gente no círculo egoístico e a gente não consegue ver o outro como um irmão. Isso ainda é difícil para nós. Isso ainda é uma barreira. Nós estávamos segunda-feira nós estudamos o céu e o inferno no nosso curso. Então nós estamos no capítulo dos criminosos arrependidos. E nós temos lá um espírito, né, que enquanto encarnado morava lá na sua casa, e quando ele nem foi evocado, ele se apresenta e ele diz que está preso ali naquela casa. Aí começa-se o trabalho da reunião mediúnica, naquela época de Kardec, e descobre-se que nessa casa ele assassinou a esposa, sem grandes motivos, e assassinou também o irmão, também sem grandes motivos. Então ele fica ali naquela casa 200 anos, 2 séculos, até ser socorrido. Ah, Deus esqueceu dele? Não. Ele que não abriu espaço para o socorro chegar. Então, quando ele começa a cansar de tanto sofrer, que o sofrimento moral, como ele fala, é muito maior do que o sofrimento material, e aí começa-se, né, as reuniões para receber esse espírito, trabalhando o sentimento dele. Então, diz os mentores que ele era ainda um espírito primitivo, que recebeu a oportunidade de reencarnar entre nós, no seio familiar, para que ele pudesse, com os exemplos, progredir. Falindo na sua encarnação, ele reconhece o erro cometido. E ele diz que a partir dessas orientações, ele começa a vislumbrar a esperança. Então, imagina a nossa natureza, há séculos atrás, como era. Como diz aqui no Evangelho, nós estamos hoje infinitamente melhores do que éramos há 100 anos atrás. E já estamos abertos com conhecimento doutrinário, já estamos abertos a aceitar informações e realidades que antes não cabiam no nosso entendimento. Então, hoje a doutrina espírita traz a reencarnação para sedimentar a nossa caminhada evolutiva. Então, naturalmente, que esse espírito do céu e inferno, ele está no início da sua caminhada. Ele está ainda vivenciando experiências para transformar esse instinto em sensações. E nós já estamos aqui na nossa caminhada, trabalhando, vivenciando experiência para trocar as nossas sensações por sentimentos. Mas a caminhada é longa, o processo é difícil. Daqui a 100 anos, nós vamos aceitar informações que hoje ainda não cabem no nosso entendimento. Então, daqui a 100 anos, com certeza, estaremos melhores. Por quê? Porque nós estamos facilitando o nosso progresso através do entendimento doutrinário. Aí a gente diz, é fácil? Não, não é fácil. A gente vai errar, a gente vai cair, a gente vai tropeçar, e muitas vezes ainda. Mas o que conta
nas leis de Deus não é o crime em si, não é o erro em si. É a intenção com que você pratica esses equívocos. Então, o espírito lá, que assassinou a esposa e o irmão, tem atenuante. Tem atenuante. Tem a ignorância, tem a brutalidade, tem a materialidade ainda. É instintivo nele. Há 500 anos atrás, matar era fácil. O duelo viveu ainda entre nós por muito tempo. Acabou tem pouquíssimo tempo. Por quê? Porque o ponto de honra, que é o orgulho exacerbado, fazia com que a gente cometesse atrocidades em nome da honra. Estou defendendo a minha honra. E não era crime. Não era crime aos olhos dos homens. O aborto hoje, muita gente defende. Não é crime, a maioria das vezes agora não é crime aos olhos dos homens. Mas nas leis de Deus é uma falta gravíssima. Então são entendimentos, maturidades que a gente vai alcançando através da doutrina espírita, racionalizando as nossas sensações, buscando respostas para as nossas dúvidas. Então a gente vai transformando o nosso dia a dia com vontade, com perseverança, para daqui a um tempo lá na frente eu vou estar melhor do que hoje. Então nada mais positivo do que a gente falar desse amor que supera qualquer obstáculo, porque é um sentimento forte, é um sentimento divino. João diz que Deus é amor. Ora, se Deus é o nosso Criador, Ele é amor, nós somos as suas criaturas, somos filhos do amor. Então nós temos essa centelha divina dentro de nós, que é o ponto máximo no sentimento elevado. Então esse sentimento elevado requer de nós uma atuação muito forte, muito grande. A mãe foi que nem uma leoa para defender seus filhos. Isso não a torna pura. Isso não a torna um espírito elevado. Mas imagina esse poder de ação, esse sentimento elevado, agindo e confraternizando com todos. Sem guerra, sem necessidade de poder, sem necessidade de pisar no outro. Então a gente vê que a fraternidade é esse sentimento elevado. E a doutrina, com a reencarnação, ela mostra para a gente possibilidades do que eu não consigo agora, eu tenho a certeza que eu vou conseguir depois. Não estanca, não para. Não dá para a gente, não tive, Deus não me concedeu tempo. Você tem todo o tempo do mundo. Só quem não acredita na reencarnação acha que tem que fazer tudo agora. E se não consegue fazer tudo agora, acha que vai para o inferno. O inferno é um estado de espírito, como o céu também é. E ele diz aqui que se a gente trabalhar esse sentimento do amor, essa lei do amor, nós já conseguiremos ser felizes aqui na Terra. Porque a Terra passa por momento de transição. A Terra vivencia também o seu progresso. E nós estamos aqui trabalhando para nos melhorarmos individualmente, impulsionando o progresso do nosso planeta. Então, hoje, nós ainda vivemos em guerra no nosso planeta. Está aí espocando em vários pontos. Por quê?
Porque o egoísmo ainda tolda a nossa visão imortal. O egoísmo ainda prevalece nas atitudes das criaturas, impedindo que a centelha divina se desabroche dentro de nós. Porque se a gente vê, aliás, se a gente raciocinar e se a gente pensar com profundidade, né, a gente vai ver que quem planeja a guerra, quem cria a guerra não vai guerrear. Fica lá dentro do seu castelo, dentro lá do seu templo lá, ele não sai à luta. Então é muito fácil no teu egoísmo, no teu egocentrismo, você dizer assim, eu quero aquele pedacinho de terra ali do país do vizinho. Vou botar meus homens para ir lá tomar esse pedacinho. É natural. Por quê? Ele não vê o exército dele, os homens dele, como irmãos. Ele vê como serviçais que estão ali para cumprir o dever de cidadão. E aí ele joga eles no fogo. É fácil. Agora, difícil é você tirar essa venda dos olhos e dizer assim, não, ele é meu irmão. Não vai ter guerra no meu país porque eu não quero que meus homens morram. Eu quero que as famílias tenham pai e que elas sejam felizes. Porque quando você manda um soldado para a guerra, você deixa a família. Quando ele não volta, a família perde. Não é o país que perde, porque ele vai botar outro no lugar. Quem perde é a família. Então, isso são os instintos que estão falando mais alto no coração dessas pessoas. Por quê? Porque o instinto te faz você agir de forma que você só pense em você. Joana de Ângeli diz que o instinto ainda é que o egoísmo ainda é resquício do instinto. E que existem pessoas, criaturas humanas, que teimam em alimentar esse instinto. E quando eles alimentam esse instinto, eles já estão alimentando o egoísmo. Por quê? Porque o egoísmo é uma escolha. Você escolhe. Por mais que ele pareça, né, que ele pareça ali que é uma coisa natural do ser, não é uma escolha. Como amar é uma escolha. Como ser feliz é uma escolha. Como ser infeliz é uma escolha. Por quê? Porque tudo você tem possibilidades. Podemos não estar bem. Podemos estar com várias dificuldades dentro da nossa casa, no nosso trabalho, mas eu escolho ser feliz. Eu não posso deixar que as dificuldades determinem o meu estado de espírito. Aí o egoísmo sai e entra o amor próprio, que é o que nos faz bem, não o amor próprio egoísta, mas o amor próprio que nos valoriza, que nos faz importantes como criaturas de Deus, importantes no contexto em que Deus nos colocou. Eu vi também, isso rodou a internet, eu acho que deu até jornal, eu não vejo muito televisão. Mas a mãe chegou na hora em que o filho estava sendo preso por assalto. Como ela chora, como ela se desespera. Eu não te criei para isso. Por que você fez isso? É o presente do Dia das Mães que você está me dando? Olha o sentimento do amor. Com certeza vai depois visitar ele na cadeia, né? Vai tentar recuperar esse filho, porque uma mãe não desiste nunca.
Ela sabe que ele é errado, ela sabe que ele é um criminoso, mas ela acha, ela tem certeza que ele pode modificar. Então ela não vai desistir nunca. Ela vai ali ser a única, talvez, que vai estar do lado dele. Mas ela vai estar lá. Eu tenho um amigo, já contei para vocês várias vezes da história dele, o Sérgio, lá do Largo do Machado, que tem problemas, mas que é muito orgulhoso. Então ele está para perder o imóvel dele, que a mãe deixou, porque não paga condomínio. Então, há um tempo atrás, conversando com ele, olha, conversar com uma espírita, ele vai ter conforto, ele vai ter consolação. Então, estamos conversando e eu estou falando. As consequências são consequências. Você lá na frente, você não escutou, você pegou vários empréstimos, comprou um monte de coisa e não pensou em pagar o condomínio. Nisso, ele se revolta, porque ele estava acusando Deus. Ele estava acusando, não, ele estava xingando. Aí eu coloquei isso para ele. Ele não aguentou e naquele momento que ele me esculacha bastante, eu falei para ele, essa sou eu. Eu sou espírita, você sabe. Eu confio em Deus, você também sabe. Então a consolação que eu posso te dar é essa. Se minha consolação não te serve, fica com Deus que eu vou ficar orando por você. Fechei o zap e não falei mais com ele. Passou um tempo sem falar comigo, mas depois só tem eu. Aí depois, como filho, né? Como bom filho que a casa torna, começou um monte de áudio, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, 4 horas da manhã, um monte de áudio. Eu acordava de manhã, apagava tudo sem ouvir. Mais áudio, isso daí já tem um mês que ele está mandando áudio, mandando mensagem. A única coisa que eu li foi quando ele falou assim, juíza, já bateu o martelo. Eu tenho até o dia 11 de maio para acertar, senão vou perder meu imóvel. Abri para ouvir o áudio, para intensificar minhas orações, né? Não respondi. Aí minha amiga do grupo virou e falou assim, Sandrinho, ele está sozinho. E eu falei assim, mas quando a gente não consegue educar com palavras, uma boa mãe educa com atitudes. Então ele precisa saber que ele estava errado. Aí eu estou lavando a minha loucinha, aí o telefone tocou, era ele. Eu atendi uma ordem. Atende. Atendi. Começou a falar um monte de besteira, porque eu já sabia há muito tempo as histórias dele, a loucura dele, começou a falar. Quando ele entrou na questão e falou assim, você me ajudou muito, você é uma amiga, mas você não quer mais falar comigo. Já que você está tocando no assunto, eu me permito responder. Levei meia hora para conseguir falar, mas falei. Falei assim, olha, você me conhece, então você estava ofendendo a Deus, que é um problema seu, mas você estava usando a minha doutrina para me ofender. Então, meus filhos nunca falaram comigo desse jeito, você não vai falar. Se quer minha amizade, me respeita. Por quê? Porque a gente pensa que quem ama pode tudo. Você me ama, então eu posso fazer tudo com você. Não pode, porque o amor ele é um sentimento que liberta e não aprisiona. O amor que ainda aprisiona é o amor egoísta, não é o amor verdadeiro. Ainda é o instinto. Então o que a gente precisa? A gente precisa racionalizar o nosso sentimento. Não é porque ele é meu filho que ele também pode tudo. E dizendo não, a gente ama mais do que um sim. Dizendo não, a gente está possibilitando esse espírito de crescer. Então o amor é isso tudo.
E a lei do amor suprema, ela abrange todos esses sentimentos, todo esse desejo de felicidade que nós temos. Quem de nós não quer os nossos filhos amparados, felizes, bem profissionalmente, bem com família, bem com tudo? Aí chega, como eu digo, como a gente diz na nossa família, chegam os agregados. Aí o filho casa, vem a nora, aí a filha casa, vem o genro. E não é fácil. É uma pessoa que não conhece o teu ritmo de vida com família. Então ela vem como intrusa, ele vem como intruso, violentando todos os bons costumes da tua família. Não que não sejam pessoas maravilhosas, são pessoas maravilhosas com outros sentimentos, com outros pensamentos. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que compreender, a gente tem que amar os defeitos também. A gente tem que separar o pecado do pecador. Por quê? Porque esse pecador ainda pode ser educado. Agora, o pecado tem que ser corrigido. Então, a gente passa a conviver e respeitar por amor aos nossos filhos, à nossa filha. Nossa, meu genro me detestava, me odiava. Minha filha com 18 anos, 19, ela chegou para mim, eu já sabia que ela estava namorando com ele. Ela chegou para mim e falou assim: mãe, vou viajar com o Márcio. A gente viajava a família toda junto. Éramos 15. Como que tu vai viajar? Não vai não. Aí ela falou: vou sim. Não vai não. Pede ele para vir conversar comigo. Ele foi. Ele foi. Ah, não. Eu falei: ela não vai. Ah, mas por que? Ela já tem 18 anos, já é de maior. Não, ela não vai. Para mim ainda é muito difícil, né? Dar essa liberdade plena. Ela não foi. Mas eu ganhei o adversário. E esse adversário perpetuou na minha família. Aí eu virei para ele e falei assim: se você fosse, se ela fosse uma menina que tivesse a liberdade de sair viajando por aí com todo mundo, você não ia querer ficar com ela. Então ela fica. Não sabia se ele era o último, não é? Ela fica. Pronto. Aí se fez um abismo, casou com ele, tem meus 2 netos, lindíssimos, maravilhosos, e hoje ele me respeita absolutamente. Muita coisa. Porque o que faz o sentimento é a convivência. E é na convivência que a gente tem a oportunidade de transformar os ressentimentos em sentimentos positivos. E você demonstrando perseverança, você está ali, não se deixando atingir, não entrando em duelo, você vence. E esse é o amor. Esse é o amor que vence tudo. Esse é o amor que Jesus trouxe para a gente. Então, a lei de amor não é alguma coisa maravilhosa, uma utopia que Deus criou para a gente ficar divagando e pensando no amor. Não, é uma realidade para ser vivida. Porque nós somos o amor. Esse sentimento existe pleno nos mundos superiores. E o que determina lá? Não tem guerra, não tem inveja, não tem egoísmo, não tem diferença, o pobre, o rico. Não, existe a diferença, mas existe do superior e do mais inferior. Existe o respeito à hierarquia, que hoje não funciona aqui. Mas trabalhando essa lei, a gente vai conseguir ser grande. Grande em sentimento, grande em amor. Então é esse sentimento que Jesus oferece para a gente.
Ele chega até nós, encontro olho por olho, dente por dente, em que Moisés deixa para a gente num tempo material demais para ser diferente. Aí ele vem e apresenta a lei do amor. Se alguém lhe bater na face direita, ofereça a esquerda. E aí? Como é que fica as criaturas daquela época? Uns encantadíssimos vão para o circo de coração elevado, de alma elevada. Outros perseguindo, é um impostor. Por quê? Porque o egoísmo não permitia que o outro podia ser igual a ele. Que o pobre, que a pessoa comum da sociedade podia ser igual a um do Senado naquela época, senador daquela época. Então a gente vê que a realidade vai mudando à medida que a gente vai amadurecendo. E esse amor que Jesus oferece é exatamente a solução das nossas dores. Ele é o degrau que nos fará felizes. E a caridade é o amor em ação. A primeira caridade é comigo, me respeitando e não me violando por causa dos outros. Eu me amo. E depois a gente ama todos indistintamente. Essa questão de família, de filho, ela é muito de mundos inferiores. Depois isso se alarga, porque todos nós vamos nos encontrar lá na frente e seremos todos irmãos em Deus. Que Jesus nos abençoe. Obrigado. Obrigado, Sandra, por mais uma noite compartilhar conosco o seu conhecimento. Muito obrigado. E o não também é uma forma de amor, né? De proteção, né? O não é. Aos nossos irmãos que nos acompanharam pela rede social, não esqueçam de curtir, divulgar e fiquemos todos na paz de Jesus. Até a próxima.